Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Todos deixaram? Vamos ler com aquele seu santo bom espírito. Jesus vence o ataque satânico. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Ele lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam, eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, santo assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos o primeiro Adão pecando num jardim perfeito, não passava necessidade nenhuma, não estava faminto, né? A melhor condição que o ser humano já teve foi a condição de Adão, e Adão não obedeceu a Deus. Na única coisa que ele não podia fazer, ele fez: comeu do fruto que não poderia comer. E nós temos o segundo Adão num deserto, faminto, com fome, obedecendo a Deus, honrando a Deus. Irmãos, não são as circunstâncias que fazem alguém obedecer a Deus ou não, né? As pessoas acham que circunstâncias favoráveis vai fazer a pessoa virar crente, né? Se eu tiver o carro dos sonhos, se eu tiver o emprego dos sonhos, se eu tiver a casa dos sonhos, eu vou caminhar com Deus, buscar Deus, glorificar Deus. As pessoas não conseguem caminhar com Deus agora, na dificuldade, né, irmão? Sem carro, sem dinheiro. Também não vai ser quando tiver carro e dinheiro que vai servir a Deus. Aí que vai piorar mais ainda. Que aí com carro, com dinheiro, sabe? Aí que as pessoas vão procurar outras coisas para ocupar o seu tempo. Então, irmãos, achar que as circunstâncias favoráveis fazem crentes não conhecer nada a respeito da natureza da queda, né? As pessoas acham que a culpa do mundo no pecado é de Adão, né? Elas não acham que a culpa é delas. Não, mas a culpa não foi minha, não foi eu que comi o fruto. A culpa foi de Adão. Se Adão não tivesse comido o fruto, esse mundo não estaria passando por dificuldade agora. Sabe, as pessoas não se enxergam eles comendo o fruto que não poderiam comer, né? Eles acham que a culpa é de Adão, né? E Adão é o nosso representante, sabe? Deus escolheu o nosso representante, sabe? Aquele era um teste. Você preferia que Deus escolhesse um representante para passar pelo teste, ou você mesmo preferia passar pelo teste? Se Deus escolheu o representante, Adão, e Adão falhou, sabe por que as pessoas acham que elas não falhariam? Não, é lógico que elas falhariam. Então Adão comeu o fruto, pecou, mas se você estivesse lá, você teria pecado também. Se você estivesse lá, você teria comido o fruto também, né, irmãos? Então as pessoas
acham que é simples, é fácil simplesmente botar a culpa em Adão e se isentar da responsabilidade, né, irmãos? Então é preciso entender aquilo que Jesus Cristo fez na condição em que nós estamos, caídos, pecadores, né, irmãos? E quando nós estamos falando sobre a tentação de Jesus Cristo, nós precisamos ter em mente que as tentações de Jesus Cristo eram sempre tentações externas a Ele. Eram sempre tentações de frio, de fome, a dureza do coração das pessoas, mediante a rejeição da palavra de Deus, as pessoas tentando matar Jesus Cristo. Eram sempre essas tentações, né? Jesus Cristo nunca desejou o pecado, né? Eu não estou desejando pecar, mas eu não posso pecar porque eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus, eu preciso manter firme, preciso obedecer a Deus, mas eu estou com vontade de pecar. Não, mas Jesus Cristo nunca teve vontade de pecar, porque ter vontade de pecar já é pecado, né, irmãos? Ele já teria falhado se ele simplesmente tivesse vontade de pecar. Então as tentações de Jesus Cristo eram sempre tentações externas a eles, né? Muitas vezes as pessoas até confundem as coisas. Eu estou com vontade de pecar, mas eu não vou pecar. Estou sendo tentado, mas eu não vou pecar. Eu vou ficar firme. Estou com vontade de pecar, mas não vou pecar. Vou ficar que nem Jesus, vou ficar firme. Jesus que foi tentado e não pecou. Ela acha que a tentação dela é igual à tentação de Jesus, né, irmãos? Então as pessoas não entendem, sabe? E nós precisamos lutar, irmãos, contra tentações que não são apenas externas. Não é apenas externas, mas são tentações internas, né, irmãos? Precisamos lutar contra os nossos desejos, precisamos lutar, irmãos, contra as nossas vontades. Se nós, muitas vezes, irmãos, estamos desenvolvendo pensamentos de ira, de raiva, né, irmãos? Estamos desenvolvendo pensamentos de ansiedade, estamos desenvolvendo pensamentos de depressão, pensamentos de desespero, né, irmãos? E aonde esses pensamentos vão levar? Sabe, você está construindo uma estrada para a ansiedade. Aonde você vai chegar? Na ansiedade, né, irmão? Você não tem como alimentar pensamentos de ansiedade, né, irmão, e chegar na paz. Não dá, né, irmãos? Então as pessoas acham que elas têm que lutar apenas para não cometer o ato do pecado em si, né? Então as pessoas muitas vezes não demonstram ansiedade, não demonstram desespero, não demonstram a angústia, mas elas estão alimentando todos esses pensamentos que fatalmente vão fazer com que cedo ou tarde elas cheguem lá, né, irmãos? E é por isso que nós vemos muitas pessoas bem sensatas, que nunca demonstraram nada, sabe, irmãos? E de repente elas explodem, né? Mas era uma pessoa tão calma, uma pessoa tão tranquila, de repente explodiu, ficou irado, estava xingando todo mundo, brigando. Mas o que aconteceu? Sempre foi uma pessoa tão calma, tão tranquila. Então o que acontece? Sabe, a pessoa vai desenvolvendo pensamento de raiva. Não, porque aquela pessoa não podia ter falado comigo assim. Não podia não. E eu não vou mais suportar isso não. E vai. Não, mas falou comigo de novo. E eu não vou mais tolerar isso não. E vai. Até que chega uma hora que a pessoa explode. Né, irmãos? Então a pessoa lutou muito tempo para não explodir, para não cometer o pecado. Mas o tempo inteiro ela estava construindo uma estrada para a ira. O tempo inteiro ela estava construindo uma estrada para a depressão, né? Muitas vezes a pessoa está enferma e a pessoa começa a desenvolver pensamentos que vão levar ela a blasfemar o nome de Deus. Mas por que eu estou? Por que eu? Por que eu estou enfermo? Por que eu? Podia ser outra pessoa, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa tão jovem para poder estar passando por isso. Mas é muito azar, tanta pessoa no mundo para ficar enfermo, e justo eu vou ficar enfermo? Não, mas eu tinha tantos planos, mas eu não acho justo, tá? E a pessoa está pensando, está desenvolvendo esse pensamento. Daqui a pouco a pessoa está blasfemando de Deus, né, irmãos?
Por quê? Porque ela começou a trilhar, a construir um caminho que levou ela para longe de Deus. Então, irmãos, é preciso termos isso em mente, irmãos, para que nós venhamos a estar lutando contra os nossos pensamentos. Sabe, irmãos, quantos casamentos hoje em dia não acabam por causa disso, né? O marido tem os seus defeitos, a esposa tem os seus defeitos, sabe? E eles vão alimentando a raiva, né? De repente eles explodem, não, porque você deixa isso aqui fora do lugar, porque eu não aguento mais isso aqui fora do lugar, porque você faz isso, e eu não aguento você estar fazendo isso todo dia você está fazendo isso, que eu já falei. Você vê, pela palavra de Deus, deveria estar se perdoando, né, irmãos? E cada dia é um novo dia. Mas as pessoas estão desenvolvendo um pensamento e estão remoendo aquela ira, e estão juntando toda aquela insatisfação ao invés de perdoar, e estão juntando, e estão desenvolvendo pensamentos. E aonde vai terminar isso? Com um ofendendo o outro, com um maltratando o outro, com um agredindo o outro, né? Como é que Deus nos trata quando nós erramos? O que Deus faz quando nós erramos? Deus perdoa. A pessoa, se a gente fosse pedir perdão para Deus, Deus fala assim: não, porque eu não aguento mais, porque você já errou de novo, eu não aguento mais, eu não vou te perdoar mais não, porque já pensou se Deus nos tratasse assim? Mas é esse pensamento que nós desenvolvemos muitas vezes no casamento, muitas vezes no serviço, com pessoas, com irmãos, sabe, irmãos, são caminhos que trazem marcas para o cônjuge, trazem marcas para a esposa, trazem marcas para o esposo, que magoam, que ofendem, tá? Porque nós não estamos lidando com as coisas da maneira como Cristo lida com nós, né? Queremos um tratamento diferenciado de Deus para com nós, e nós damos um tratamento diferenciado para o outro, né, irmãos? E não é preciso, irmãos, termos em mente que precisamos estar lidando, irmãos, com esses pecados que estão dentro de nós, que eles fluem de dentro de nós. Sabe, irmão, se nós não lidarmos com esses pecados que fluem dentro de nós, e nós acharmos que nós podemos alimentar pensamentos pecaminosos e nunca vamos chegar ao pecado, sabe, irmãos, é simplesmente uma ignorância bíblica terrível. Sabe, irmãos, a partir do momento que Eva olhou para aquele fruto e ela desejou aquele fruto, que Deus falou que não poderia comer, né, irmão? Mas a partir do momento que ela olha, ela pensa: não, amor, esse fruto aí é bom para trazer conhecimento, esse fruto aí parece agradável aos olhos, pode fazer com que eu alcance, que eu seja como Deus, eu posso entrar num nível de vida melhor. Eu acho que Deus não foi sincero com a gente quando Deus falou para não comer esse fruto. E ela foi desenvolvendo pensamentos, aonde que ela chegou quando ela desenvolveu todos esses pensamentos? Ela chegou ao pecado em si, a comer o fruto que não deveria ter comido, né, irmão? Se ela tivesse se focado na palavra de Deus e tivesse dito: não, Deus falou para não comer, eu vou confiar em Deus simplesmente, e pronto, tivesse lutado contra esses pensamentos, excluído esses pensamentos, não tinha pecado, né, irmãos? E assim acontece na nossa vida diariamente. Se nós não lutarmos contra os nossos pensamentos de ira, de ansiedade, de angústia, de depressão, se nós não lutarmos contra esses pensamentos, sabe, irmãos, é lógico que a gente vai chegar na ira, na angústia, na depressão e na raiva. Né, irmãos, nós não temos Jesus Cristo aqui pensando, refletindo sobre os conselhos do diabo. Não temos Jesus Cristo refletindo sobre os conselhos do diabo. Sabe, Jesus Cristo não vai pensar assim: o diabo me deu uns conselhos aí para transformar essas pedras em pães. Eu estou pensando seriamente, viu, que eu estou com fome. 40 dias sem comer, não é fácil não. E o diabo falou para mim transformar essas pedras em pães. Até que ia ser uma boa, né? Transformar pedra em pão. Será que ia ser? Será que ia dar problema? Não temos Jesus Cristo, irmãos,
refletindo sobre os conselhos do diabo. Porque nós temos Jesus Cristo, irmãos, focado na palavra de Deus. Nós temos Jesus Cristo, irmãos, focado na vontade de Deus para com a sua vida. Né, irmãos? Então ele está eliminando, irmãos, não refletir sobre os conselhos do diabo, refletindo sobre a palavra de Deus. Sabe, irmãos, hoje em dia o diabo lança os seus dardos inflamados e as pessoas ficam refletindo sobre as investidas do diabo. Sabe, muitas vezes está lá o esposo no serviço, né, e de repente alguém, uma mulher lá no serviço, vira para o esposo, vira para o marido, né, e fala assim: nossa, mas como você é inteligente, hein? Você fez isso aqui, como você é inteligente, né? E o marido fica dias e dias pensando aquilo. Nossa, ela falou que eu sou inteligente. A minha esposa não fala que eu sou inteligente. Ela enxergou as minhas qualidades. A minha esposa não enxerga as minhas qualidades. Tá, irmãos? Olha só, uma coisa simples, uma coisa, né, boba, mas é uma pequena investida do diabo que, se o marido não minar, não acabar, né, irmãos, com aqueles pensamentos, e ele vai desenvolvendo aqueles pensamentos, e ele vai desenvolvendo, sabe como é que será que seria, hein, se eu tivesse casado com ela em vez de ter casado com a minha esposa? E vai construindo a estrada para o adultério, e vai construindo a estrada para o adultério. Sabe, irmãos, tudo começa assim, irmãos. Sabe, e tudo começa assim mesmo. Estamos dando um exemplo fácil para a gente entender, mas é desse jeito que funciona nas pessoas diante do desespero, nas pessoas na enfermidade, lá no desespero. As pessoas estão lá, mas por que eu estou passando por isso? Mas por quê? O que eu fiz para merecer esse tipo de coisa? Por quê? Né? O que eu fiz? Ao invés da pessoa ter a sua mente refletindo sobre a palavra de Deus, que ele é um pecador, nasceu de Adão, e nós, como pecadores, nascidos de Adão, não há nenhuma injustiça acontecendo com nós, porque nós já merecemos o inferno, né? Então não há nenhuma injustiça, ninguém está sofrendo injustiça nenhuma, não importa que enfermidade que esteja passando, não importa que luta esteja passando. A única injustiça que aconteceu foi com Jesus Cristo naquela cruz, né, irmãos? Foi o único que não merecia morrer, foi o único que não merecia sofrer, e morreu, e sofreu. Então, se a gente pensar e refletir na palavra de Deus, que não há injustiça nenhuma acontecendo com nós, e nós precisamos glorificar Deus, ainda que nas dificuldades, ainda que nas provas, sabe, você não ficaria pensando o porquê que você está sofrendo no mundo, né? Você não ficaria desenvolvendo raciocínios, construindo estradas fora da palavra de Deus. Sabe, irmãos, então é esse tipo de coisa, irmãos, que faz com que os crentes fracassem na sua vida cristã. Sabe, irmãos, eles se permitem pensar em coisas que desonram a Deus, e eles acham que tudo bem, porque são só pensamentos. Sabe, eles não enxergam seus pensamentos como pecados que precisam ser minados, pecados que precisam ser substituídos pela verdade da palavra de Deus. Não, eles acham que tudo bem. Eles acham que tudo bem, e eles acham que podem ficar refletindo sobre aquilo, e construindo estradas e caminhos, e quando chegar no ponto final da estrada, ele não vai cair no precipício não, apesar de ele ter construído a estrada até lá, e ele está caminhando por aquele caminho ali, né, irmãos? Então, nós não temos Jesus Cristo pensando sobre os conselhos do diabo, não temos Jesus Cristo pensando sobre as propostas do diabo. Sabe como é que será que seria ter todos os reinos desse mundo? Eu vim nesse mundo aqui, não tem onde reclinar a cabeça, né? Oxe, a pessoa ter todos os reinos do mundo, ter o poder, né? Governar tudo. Ia ser bom, né? Mas eu preciso cumprir a vontade de Deus, né? Essa não é a vontade. Não temos Jesus Cristo pensando e refletindo sobre a proposta do diabo. Sabe, mas hoje em dia, irmãos, os crentes abandonaram Deus
por causa da riqueza. Os crentes abandonaram a Deus porque eles resolveram abrir um comércio e agora eles têm que se dedicar plenamente ao comércio e não dá tempo mais para congregar, não dá tempo mais para servir a Deus, mas glória a Deus, foi Deus que preparou. Foi Deus que preparou o comércio que ocupa meu tempo todo e eu não posso mais congregar. Não, irmão, esses são